Olá, equipe Excalibur do SESI 398 de Guarulhos. Eu me chamo Natália e é uma honra para mim estar aqui para falar de astronomia e astronáutica com vocês. Bom, vocês já sabem o que é astronomia, certo? Eu não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida que não saibam. Mas é bom a gente recordar para que a gente possa entrar neste assunto com menos dúvida possível. A astronomia ela é uma das ciências mais antigas, ela estuda os fenômenos que se originam fora da atmosfera terrestre, estuda principalmente a física, a química, o movimento desses objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. Para falar sobre a profissão físico e suas áreas de atuação, convidei o pessoal da Fundação CEL, a Fundação Centro de Estudos do Universo de Brotas. Essa fundação desenvolve diversas atividades para contribuir com a aprendizagem do aluno brasileiro. Todas as atividades que são desenvolvidas no CEL estão de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. E ali, além de estudar a física, outras áreas da ciência são exploradas, como a geografia, a biologia e a geologia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roque, tenho 35 anos, sou físico de formação, tenho mestrado na área de meteorologia e trabalho aqui na Fundação CEL tem um tempo já. A profissão de físico ela é bem ampla, no sentido de que você provavelmente pode trabalhar com ensino, dando aulas no ensino médio, ensino fundamental, também pode trabalhar na área acadêmica, em cursos superiores, cursos de engenharia, na área de pesquisa, principalmente, indústrias, tem físicos que trabalham no sistema financeiro e tudo mais. Mas uma relação muito íntima da física é o trabalho com a astronomia, com a observação do céu utilizando telescópios, na astronomia de pesquisa, pesquisando dados astronômicos, trabalhando com modelagens computacionais. Eu trabalhei também com meteorologia. Um dos trabalhos muito importantes que o físico pode fazer relacionados à astronomia, e que nós fazemos muito aqui na Fundação CEL, é trabalhar com divulgação de ciência no todo, não só a astronomia, como outras áreas científicas. Aqui na Fundação CEL, a gente trabalha muito com astronomia, temos uma seção de planetário, temos sessões de planetário também voltadas para a astronomia, mas o nosso forte é a observação do céu com telescópios. Toda a ótica do telescópio é discutida, toda a física e a astrofísica dos objetos também que são observados aqui, são discutidos aqui nas sessões de observação. A gente trabalha também com os movimentos aparentes dos astros do céu, relacionando isso com a história da ciência, calendários, relógios do Sol, sistema solar em escala, entre outras coisas. Espero ter ajudado vocês. Abraço! A fim de compreender que cada estrela ocupa um plano diferente no céu e que nós temos uma visão aparente devido à distância das estrelas, Alânia propôs um experimento utilizando a constelação Cruzeiro do Sul como referência. Este experimento é de simples acesso e ele utiliza garrafas PETs e LEDs para realização. Alânia propôs o passo a passo para que vocês possam fazer e compreender como que a gente consegue visualizar a constelação Cruzeiro do Sul, tanto em 2D como em 3D. E por falar em céu noturno, no Brasil, o maior telescópio óptico é operado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA. O Observatório Pico dos Dias, também conhecido como OPD, está localizado no sul de Minas Gerais, no município de Brasópolis. O telescópio possui 1,60 m de diâmetro. A seguir a essas fotos, apresento um vídeo de Massimiliano Orsi, de um dia de portas abertas no observatório, na qual o público em geral é recebido para visitação. Este vídeo está disponibilizado no canal do LNA Comunica do YouTube.
Além do telescópio óptico, no Brasil também temos radiotelescópios. O radiotelescópio do Itapetinga, o ROI, possui um radiotelescópio de 14 metros que foi instalado e inaugurado em 1974. Ele possui uma estrutura metálica leve e está protegida contra a ação dos ventos e da incidência da radiação solar por uma redoma transparente em rádio. Sua montagem usa como plano fundamental o horizonte do observador e tem grande precisão de rastreio. Além do ROI, no Brasil também temos o radiotelescópio GEM. O André vai falar um pouquinho do trabalho que ele desenvolveu neste radiotelescópio. Olá a todos, eu me chamo André Luiz Boaventura, tenho 31 anos, sou doutor em Física pela Unifesp em 2017, mestre em Astrofísica pelo INPE em 2013 e físico pela Unesp em 2010. Após terminar a graduação em Física, eu resolvi prosseguir os meus estudos em Astronomia. Para tanto, eu recorri ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conhecido como INPE, situado em São José dos Campos. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com radioastronomia. A radioastronomia ela é uma parte da astronomia, no qual ela dedica exclusivamente a estudar os objetos que emitem radiação em alta frequência, ou seja, em gigahertz. Nós sabemos que a Terra ela está localizada, né, próximo do Sol, e o Sol está localizado dentro de um dos braços da nossa galáxia. E o nosso universo contém milhões de galáxias. Mas voltando a analisar a nossa galáxia, denominada de Via Láctea, existem milhares de estrelas no processo evolutivo que estão na fase final. Uma estrela muito massiva, ou seja, com uma massa muito grande, quando morre, ela explode jogando elétrons em toda a região onde ela está. A nossa galáxia, além de estrelas, poeira cósmica e outros objetos celestes, ela também tem um campo magnético em torno do elo, não é, da nossa galáxia, que é o centro da galáxia. Contudo, quando esses elétrons emitidos pela morte dessas estrelas massivas encontram o campo magnético, eles começam a se movimentar de uma forma acelerada, produzindo uma radiação eletromagnética na faixa de gigahertz. Contudo, por outro lado, nós sabemos que a origem do nosso universo, né, que é o Big Bang, ele teve origem há mais de 12 bilhões de anos atrás e tempo após a origem, houve o desacoplamento da matéria e da radiação. Esse desacoplamento é a informação mais antiga que nós podemos observar aqui da Terra por meio de objetos, por meio de instrumentos de medição. Mas a radiação cósmica de fundo, que surgiu no desacoplamento da matéria com a radiação, ela tem a mesma frequência da radiação emitida pela nossa própria galáxia. Portanto, para poder enxergar a radiação cósmica de fundo, é necessário desconsiderar a radiação que a nossa própria galáxia emite. Portanto, o meu trabalho de mestrado foi produzir um mapa no qual pudéssemos subtrair a radiação da nossa galáxia para poder entender a radiação cósmica de fundo e assim fazer estudos mais sofisticados da origem do universo. É isso daí. Obrigado. A seguir, apresento um vídeo do astrofísico Elvis Camilo Ferreira, disponível também em seu canal do YouTube. O Elvis integra a equipe de colaboração científica do INPE. E neste vídeo, ele fala sobre as ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO em 2015, que foi uma descoberta que rendeu um prêmio Nobel para a Física no ano de 2017. O Prêmio Nobel de Física de 2017 foi dado pela primeira detecção direta de ondas gravitacionais, realizada pelo LIGO. Eu estou aqui no LIGO e esse vídeo faz parte de uma série sobre ondas gravitacionais. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade é um efeito da geometria do espaço-tempo, que é uma entidade dinâmica e deformável. Para se ter uma ideia, podemos imaginar um espaço plano sem a presença de matéria. Quando adicionamos um corpo sólido nesse espaço, a sua geometria muda, ele se curva.
Este mecanismo explica como a Terra gira em torno do Sol, por exemplo. Quanto maior for a densidade do corpo, maior a deformação no espaço-tempo. A deformação causada por um buraco negro, por exemplo, é tanta que nem a luz consegue escapar a partir de certo limite, conhecido como horizonte de eventos. Um par de buracos negros orbitando entre si perde energia através da emissão de ondas gravitacionais, fazendo-os se aproximarem gradativamente ao longo de bilhões de anos, e bem mais rápido nos minutos finais. Durante a fração final de segundo, os buracos negros colidem um contra o outro a cerca de metade da velocidade da luz e formam um buraco negro com massa maior, convertendo em energia parte da massa total. Isso causa grandes distorções no espaço-tempo, que se propagam à velocidade da luz no próprio espaço-tempo, as chamadas ondas gravitacionais, que carregam informações sobre suas origens, bem como pistas valiosas sobre a natureza da própria gravidade, e foi exatamente o sinal deste tipo que o LIGO detectou em setembro de 2015. Continue acompanhando o canal para saber mais sobre física e ondas gravitacionais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e deixe seu comentário. Até a próxima! Bom, agora que vocês já conhecem algumas das áreas e algumas pesquisas desenvolvidas no Brasil para astronomia, algumas dúvidas devem ter surgido. Assim como num jogo de perguntas e respostas, vou tentar tirar essas dúvidas. Existe graduação em astronomia? Sim, existe. O curso de astronomia é do tipo bacharelado e tem duração média de 4 anos. Onde eu posso estudar astronomia? Bom, eu conheço 3 instituições de ensino que são credenciadas pelo MEC que oferecem o curso de astronomia. Todas essas universidades são públicas. Entre elas está a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a Universidade Federal de Sergipe, a UFS. É importante lembrar que nem sempre os astrônomos profissionais são graduados em astronomia. Muitos deles são formados em física ou matemática ou alguma área equivalente e depois realizaram uma especialização em astronomia. Qual é a situação atual do mercado de trabalho? Bom, no Brasil, cresceu bastante o número de vagas permanentes disponíveis em universidades e institutos federais e estaduais. Entretanto, não há muitas vagas disponíveis. Mas é muito difícil encontrar um astrofísico com formação completa desempregado por falta de opção. Quais são as vantagens e as dificuldades da carreira? Eu confesso que é paradoxal, pois a maior dificuldade é o tempo de formação, que leva em média 15 anos, considerando 4 anos de graduação, mais o tempo de mestrado, o tempo de doutorado e o pós-doutorado. Mas a vantagem nessa carreira é este caráter interdisciplinar, que ocorre de uma intensa formação em astronomia, física e matemática. A astrofísica é uma ciência colaborativa e, portanto, você aprende muito e você pode executar diversas atividades interdisciplinares. Existem muitas mulheres na astrofísica? Não. Assim como outras áreas das ciências exatas, a participação de mulheres não é igual à participação de homens. O número de homens ainda é maior. E para finalizar, qual é a relação disso tudo com a astronáutica? É evidente que a relação está entre os saberes, pois o currículo é muito importante. Não existe uma graduação específica para se tornar astronauta. Normalmente, a formação de um astronauta é na área de exatas, sendo mais comum física ou alguma engenharia relacionada à aeronáutica. Uma pergunta que o pessoal me faz com grande frequência é quais são os requisitos para ser astronauta, né? Existem vários requisitos de formação acadêmica, né? Você tem que ser formado tanto nas áreas de exatas ou nas áreas de biológicas, por exemplo. Se você tiver pós-graduação, melhor. Se você tiver, e essa é uma parte importante, se você tiver atividades operacionais, ou seja, ser piloto, ser paraquedista, mergulhador,
isso aí ajuda muito, porque dentro do treinamento você vai ter que encontrar tudo isso. Astronauta é um tripulante, então você tem toda essa parte. Aí vem a pergunta que muita gente faz, assim, precisa ser militar para ser astronauta? Não. Astronauta é uma função civil e aceita esses civis, tanto é que existem, eu não sei a porcentagem certa, mas uma grande porcentagem de civis que trabalham comigo lá, são médicos, são biólogos, veterinários, físicos, químicos, etc. Então, todos oriundos de carreiras civis, e existem também aqueles que são oriundos da carreira militar, como eu e como alguns pilotos, principalmente. Então, basicamente é isso aí. Para ser astronauta, é preciso o intermédio de uma agência espacial. A agência mais desenvolvida do mundo e mais conhecida é a NASA. Mas para trabalhar na NASA não é tão simples assim. É necessário ser cidadão americano. Mas isso não significa que um estrangeiro não possa ser um astronauta. É o que aconteceu, por exemplo, com Marcos Pontes. Como ele chegou até lá? O Brasil, ele entrou num programa espacial internacional. Foi feito um acordo com a NASA e o Brasil pediu para enviar um astronauta brasileiro. Para tanto, foi aberto um concurso aqui no Brasil, na Agência Espacial Brasileira, na qual o senhor Marcos Pontes foi aprovado. Não somente ele prestou a prova. Atualmente, a possibilidade disso voltar a acontecer, considerando o nosso cenário, é muito pequena, mas não é impossível. E é dessa mesma forma que outros astronautas não americanos também vão para a NASA. Na década de 60, concretizou-se um dos imemoriáveis desejos do homem: a conquista do espaço. A descoberta de materiais, de tecnologia, o desenvolvimento nas comunicações ou a promoção de um entendimento maior do mundo em que vivemos são resultados do avanço nas pesquisas espaciais. O Programa Espacial Brasileiro teve sua sistematização com a criação em 1971 da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAI. Cabia à comissão implementar a então denominada Missão Espacial Completa Brasileira. A MECB tinha como meta o estabelecimento de autonomia na área espacial, ou seja, colocar satélites brasileiros em órbita com foguetes nacionais a partir de um centro de lançamento próprio. 9 de fevereiro de 1993, o avião B-52 da NASA decola do Kennedy Space Center, levando o Pegasus com o SCD-1. Às 11 horas e 41 minutos, hora de Brasília, o SCD-1 é colocado em órbita da Terra a uma altitude de 750 quilômetros. Deu tudo certo. Em 1994, foi criada a Agência Espacial Brasileira, AEB, com a incumbência de coordenar e executar as atividades espaciais brasileiras. O SCD-2 representa uma nova geração de satélites no sistema de coleta automática de dados ambientais. Pelo telão foi possível acompanhar o exato momento da liberação do foguete. O SCD-2 se separou do foguete e foi lançado no espaço com sucesso. Coube à AEB a responsabilidade de conduzir os projetos recebidos no âmbito da MECB, acrescentando outras ações complementares que contam hoje de sua agenda decenal estratégica denominada Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE. O PNAE é uma agenda mais abrangente do que a MECB. Ele contempla, por exemplo, as ações de desenvolvimento de satélites operacionais de pequeno, médio e grande portes para distintos meios e aplicações, bem como diferentes alternativas acopladas a demandas mais modernas do mercado de lançadores. A AEB, autarquia pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, atua em conjunto com o Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE,
do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, do Comando da Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, do MCTI, os Centros de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI, e de Alcântara, CLA, a indústria aeroespacial brasileira e as universidades e centros de pesquisa do país. Este conjunto de instituições constitui o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o SINDAI. O Brasil decidiu transferir essa responsabilidade para um órgão civil, que denominou-se Agência Espacial Brasileira. A partir daí, a Agência Espacial Brasileira teve, primeiro, o cuidado de preservar o programa que tinha sido criado no âmbito da COBAI, que era o chamado Missão Espacial Completa Brasileira, e adicionar outros elementos de modernidade, mais modernos, etc. E hoje nós somos a liderança desse sistema para coordenar as atividades espaciais brasileiras e o Programa Espacial Brasileiro, e temos os nossos parceiros, aqueles que fazem parte do sistema que comanda o Programa Espacial Brasileiro. Fogo. Estão achando realmente impressionante, o foguete está subindo, conforme previsto, já deixou a torre de lançamento, já se encaminha para o espaço. É no INPE, com sede em São José dos Campos, que são consolidadas as competências em previsão de tempo, clima e mudanças ambientais globais, bem como o atendimento a necessidades de desenvolvimento de tecnologias e sistemas de satélites do PNAE. Na questão do clima, o INPE possui um Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, reconhecido internacionalmente. O CPTEC tem contribuído para a previsão de secas e inundações, favorecendo as tomadas de decisões nas áreas de defesa civil, geração de energia elétrica e gerenciamento de recursos hídricos em todo o Brasil. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem uma atuação e missões que vão muito além do Programa Espacial Brasileiro e é reconhecido internacionalmente por isso. O CPTEC é uma peça fundamental que foi criado no âmbito do INPE e que presta serviços extraordinários na climatologia do Brasil. Também localizado em São José dos Campos, em São Paulo, está o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, onde fica situado o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço. É neste instituto que são desenvolvidas soluções científico-tecnológicas para fortalecer o poder aeroespacial brasileiro por meio de ensino, pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços técnicos especializados. O IAE realiza pesquisa e desenvolvimento em áreas fundamentais do campo aeroespacial, entre os quais se incluem desde os materiais, estruturas e controle à propulsão de foguetes. Nós temos uma integração completa com o Comando da Força Aérea, por meio do DCTA e do IAE, que nos permite trabalhar juntos. Em todas as situações, nós estamos sempre juntos. Hoje, o Brasil possui 2 centros de lançamentos. O primeiro deles, inaugurado em 1965, é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, localizado no Rio Grande do Norte. No CLBI são executados e é prestado apoio às atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais, além da realização de testes e experimentos de pesquisa básica ou aplicada de interesse da aeronáutica. Localizado no Maranhão, no município de Alcântara, o Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, teve início em 1983. O CLA tem uma das melhores localizações dentre os centros de lançamento do mundo, devido ao seu privilegiado posicionamento geográfico próximo ao plano do Equador, o que lhe confere grande economia e a outros predicados tais como baixa densidade populacional e a grande abrangência de sua fronteira marítima, requisitos fundamentais relacionados ao risco da operação.
Resultados mais concretos dessa agenda podem ser constatados pelo lançamento dos satélites de coletas de dados ambientais em 2003 e 2007, ainda em serviço, pelos 5 satélites Cibers desenvolvidos em conjunto com a China, pela recente iniciativa de aquisição de um satélite geoestacionário para comunicação estratégica com exigência de procedimentos mandatórios de absorção e transferência de tecnologias consideradas críticas. Contribuem ainda à implantação de uma infraestrutura moderna de lançamento, rastreio e controle de satélites nas unidades de Alcântara, Natal e Cuiabá, bem como a possibilidade de, em 2015, concluir a fase de testes de um dos mais complexos subsistemas do VLS e pela possibilidade de terminar em 2017 o desenvolvimento de um novo lançador de pequenos satélites, o VLM. Complementa esses resultados a inserção de espaço na agenda dos programas de capacitação de várias universidades e institutos federais. Nós temos que olhar para um programa espacial no Brasil com 2 vertentes principais: desenvolvimento tecnológico autônomo, também prestação de serviços para a nação. Pessoal, finalizo aqui então este compilado com os assuntos envolvendo astronomia e astronáutica, e eu espero que isso ajude a desenvolver o trabalho de vocês. Desejo boa sorte na competição e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço!